Toma, empolgação tem que vir de lá do fundo, ó. Espírito Santo habita em nós. A paz do Senhor Jesus, galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é Mina Ingrid do canal Mina Ingrid. Meu nome também é Ingrid Kelly. Se quiser segue lá no Instagram, Mina Ingrid, pá. Me chama como eu quiser, irmãzinha Ingrid, Mina Ingrid, tanto faz. Gente, aquele significa Yeshua. Entendeu? É porque pra vocês deve estar ao contrário, mas é Yeshua aqui, tá escrito Yeshua, entenderam? Deu pra entender, né? Então, vamos rodar no mistério. Rodar a vinheta, rapaz, tá doido? Honey, I see you looking. Agora sim, galera, chegamos no vídeo principal, agora um pouco mais séria, para eu poder contar aqui a vocês como foi a minha conversão, como é um pouco do meu testemunho, mas eu vou contar, por enquanto, somente sobre mim, porque eu tenho muitos testemunhos também, tenho algumas experiências também que eu gostaria de passar a vocês, para edificar vocês também, mas nesse momento agora eu vou contar somente o testemunho. Então, vamos lá, foco total, se possível, usa fone para você ouvir essa história bem concentrada ou concentrada, tá bom? Vamos lá. Vou fazer 2 anos de cristã. Tipo, eu aceitei a Jesus em 2023, aceitei Jesus em janeiro de 2022. Só que nesse momento, de lá pra cá, teve muitas histórias, mas muitas histórias. E eu já vou fazer quase 2 anos de evangelho. Mas antes disso, eu já frequentava assim igreja, frequentava a Adventista, que é a igreja do sétimo dia, que tem o Desbravadores, mas eu simplesmente ia mais pelo o Desbravadores, que é uma coisa muito legal para os jovens, para os pré-adolescentes, que eu indico muito, que é algo que te faz aproximar realmente de Deus. E ali eu conheci o Desbravadores, vou falar um pouco mais devagar. Conheci o Desbravadores e fiquei lá no Desbravadores, mas frequentando a Adventista. Eu não era Adventista, não me batizei na Adventista, mas eu ia por conta do Desbravadores. Então eu fiquei lá 5 anos nos Desbravadores, algo muito bom. Nossa, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi lá eu levo para hoje. Sim, muitas coisas mesmo. Mas pronto. E daí, depois da Adventista, os Desbravadores não pegavam mais por conta da idade e em diante teria que ser batizada. Mas aí eu não estava na vibe de ser batizada, de seguir a igreja. Não estava. Estava realmente no mundo, querendo viver o mundo. E aí eu comecei a frequentar outra igreja, que foi a Batista, que é de Metia também. E aí frequentando aqui, frequentando lá, nasceu nessa igreja que eu frequentava um grupo de jovens, que o nome do grupo é Rocha Inabalável. E eu tô nesse grupo desde o primeiro dia. E aí eu resolvi ir no primeiro dia, até porque a líder é minha tia. Ela me chamou, eu fui, fiquei interessada, tinha jovens, e aí o jovem com jovem bate mais certo. Jovem com jovem bate mais certo, pô, mas não foi uma coisa rápida. Fui devagarzinho. Aí pronto, entrei nesse grupo e aí fui indo devagarzinho, fui fazendo as amizades, umas pessoas aconselhando, ajudando e vai indo. Só que aí também fui conhecendo outras pessoas da igreja e fui me aproximando e indo bem aos poucos. Bem aos poucos. Mas bem aos poucos mesmo. Nossa, eu dei trabalho. E tipo, eu era uma pessoa, ou sou ainda, que eu tenho que lutar ainda muito com a minha desobediência. Não digo desobediência espiritual, mas desobediência, naquele momento era espiritual. Porque eu não queria saber de igreja, eu queria viver mas eu queria ir para a igreja porque eu gostava da igreja, me sentia bem na igreja. Mas não era certo eu estar na igreja e estar no mundo. Não cabe, não encaixa, não dá certo. E aí, mas mesmo assim, eu tava na vibe, algumas pessoas vinham, sentavam comigo, Ingrid, não é assim, o cristianismo não é assim de qualquer jeito. Mas quando você está com a mente, você não quer saber de nada. Tipo assim, quando eu resolver isso, eu vou pra igreja. Era isso que eu pensava, e com certeza você que já foi do mundo, pensava assim também. Mas é aí, pronto.
E aí eu fiquei lá, levantou, acabei até experimentando algumas coisas. E tipo, não era minha vibe, mas eu tava tão cega espiritualmente que eu tava assim, um pé na igreja, um pé no mundo. E aí teve uma pregação que mexeu, que confrontou, que eu gosto assim, pregação quando confronta o crente, não, irmãos? Então eu lembro como hoje, foi dia 12 não, rapaz, dia 30 de janeiro de 2022, que o meu pastor estava pregando sobre a palavra. Eu lembro como hoje que ele falou: Deus vomita os mornos. Ou você é quente, ou você é frio. Se você está sujo, se suje mais. Se você está limpo, se limpe mais. Vai ficar vivendo essa vida aí? Decida hoje. Aí eu falei, ai, Jesus está falando comigo. Começa a chorar. E aí, e Deus falando mesmo, falou muito, muito naquele dia. E eu falei, verdade, eu não posso viver uma vida assim de qualquer jeito. Eu não tinha um total apoio, eu não tenho também, porque eu sou a única cristã dentro da minha casa, mas isso não justifica, tá? Não justifica, mas algumas pessoas me deram apoio, conselhos, e eu de olhos fechados, mas mesmo assim, Deus veio pessoalmente falar comigo. E aí, naquele momento, o pastor pregando, falando, eu falei, é comigo. Certeza que é comigo. Aí, no final do culto, o pastor fez o apelo e eu fui lá na frente, graças a Deus. Obrigada, Jesus, por ter me aceitado. Fui lá na frente e aceitei Jesus como único e salvador da minha vida. E foi o dia mais importante da minha vida, que foi o dia que eu tomei a decisão de não viver mais eu, mas viver para Cristo. Mas depois disso teve tanta coisa, teve altos e baixos que tem na vida do crente, teve frieza espiritual, teve o meu batismo, teve muita coisa, teve milagre na minha vida, na vida da minha família também, teve muita coisa. Então, se você quer saber as outras coisas que teve, já se inscreve no canal, dê o like para não perder os próximos vídeos, porque o próximo vídeo é sobre o meu batismo, beleza? Então, isso foi um pouco da minha convenção. Dei muito trabalho para quem me conhece. Dei muito trabalho mesmo. Foi muita oração, mas eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas que Ele enviou na minha vida para eu estar aqui hoje comentando com vocês. E aí, me fale aí como foi o testemunho de vocês. Quero saber, hein? Vamos rodar no mistério. Bye! Honey, I see you looking